Graça e paz. Nessa série agora, a gente vai estar dando continuidade sobre os dons. E dentro do capítulo 12, há 9 dons que são os dons mais usados para e até selecionados para que a gente possa entender, então, a manifestação dos dons do Espírito. No vídeo passado, eu falei sobre sermos imitadores de Cristo. Eu falei sobre o capítulo 12 de 1 Coríntios, que trata, então, dessas 3 características de dom, que é o dom de revelação, é o dom de poder ou o dom de comunicação. No versículo 8, diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A um é dada do mesmo Espírito a fé, no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento, Espírito. A um é dado variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Essa série de dons, que são chamadas dos 9 dons, elas são as que causam um maior problema e confusão, então, na edificação da igreja. Os dons não são para edificação pessoal, mas para a edificação da igreja. Então, vamos tentar entender, a partir do versículo de número 8, a diferença, então, entre esses dons. São 3 grupos de dons, primeiramente, que a gente poderia chamá-los de dons de revelação. Seriam eles palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Uma coisa que a gente precisa entender é porque o versículo 8 diz que cada um, mediante o Espírito, é dado cada um desses dons. E às vezes nós, como servos, pastores, como mestres na palavra, os doutores na palavra, queremos então ensinar o Espírito Santo e dizer que o Espírito Santo ele deu em algum tempo e não deu em outro tempo. Em outras palavras, quando a gente faz isso, nós estamos esquecendo de que Deus é imutável. Ele dá o que quer, no momento em que quer, para fazer o que Ele quer. O problema todo, quando nós queremos ser senhores da igreja e saber mais do que aquilo que o Espírito Santo de Deus faz. O texto do versículo 11 diz: mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo cada um individualmente conforme ele quer. O que seria então palavra de sabedoria? A palavra sabedoria, ela está muito ligado a um conhecimento, a uma inteligência completa, e múltipla, capacidade de ver o todo e de entender o todo. Por exemplo, o homem do campo que não tem diploma, por que ele vive mais? Por que ele conhece o tempo, as estações? Por que ele não fez engenharia, nem agronomia, e ele sabe cuidar desde um animal do campo quando se machuca, por exemplo, quando tem uma picada de cobra, e ele sabe certinho a época de plantar, segundo a lua, tempos e estações, que ele nunca estudou em nenhuma faculdade. O homem do campo ele está muito mais ligado à sabedoria do que até mesmo à inteligência, que é a criatividade, ou o poder de ter uma seleção de informações. Sabedoria, segundo a Bíblia Sagrada, segundo Provérbios, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria é a arte de tomar decisões precisas ou decisões concretas. O sábio, sobretudo, é aquele que ganha almas. Quem ganha almas, sábio é. Talvez uma das coisas mais importantes para a gente se parecer com Jesus, na ideia de 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo diz, sede meus imitadores, seria sermos sábios para fazer aqui na terra e servirmos aqui na terra com a mesma capacidade que Jesus faria se nós estivéssemos aqui. Então, que você seja um imitador de Paulo, você seja um imitador de Jesus. A segunda característica, depois de sabedoria, é a palavra de conhecimento. No Novo Testamento, conhecimento é a palavra gnosis. Talvez para entender gnosis, a gente vai entender então o que é um prognóstico, o que é um diagnóstico. Gnosis está ligada à palavra conhecer ou conhecimento.
Quando o médico tem um prognóstico, quando ele avalia então uma situação e ele pode entender melhor o que está acontecendo por dentro do seu paciente, ele está fazendo um prognóstico e, de repente, naquele dia, ele faz um diagnóstico. Então, sabedoria é a arte de tomar decisões corretas. Isso é um dom. O dom de conhecimento ou o dom de ciência é o dom de conhecer o que está acontecendo com as pessoas. E talvez para você entender melhor a palavra gnosis, no hebraico tem uma palavra para conhecer, que é a palavra iadá. Quando Adão conheceu a Eva, eles tiveram um filho. Quando você conhece uma cidade, você somente não passa por cima, mas você entende os problemas daquela cidade. Por isso que o texto de João, capítulo 8, 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecimento não é olhar por cima. Conhecimento é se aprofundar, é ter intimidade. Conhecer a verdade é ter intimidade com a verdade. E se você quer ser um servidor, se você quer usar o dom de conhecimento, você é alguém que vai ser profunda em suas ações, em suas decisões e no seu conhecimento de causas, de coisas e de pessoas. Que a gente então entenda que através disso teríamos então um terceiro grau de dons que estão ligados à parte de revelação, que é discernir espírito. Quantas são as vezes onde a gente precisa, então, discernir espírito e a gente fica, então, naquela dúvida, isso é certo, aquilo é errado, essa pessoa estaria assim ou estaria errado, essa pessoa está certa ou não está? Jesus falou que o falso e o verdadeiro a gente conhece, por exemplo, pelos frutos do Espírito Santo. Para a gente discernir se um homem é um homem de Deus ou se não é um homem de Deus, não é por aquilo que ele faz, é por aquilo que ele é. De fato, é um dom de revelação. Quando você quer conhecer um profeta, não conheça um profeta por causa dos seus dons, mas veja nesse profeta, tente discernir se ele é um homem cheio de amor, é um homem cheio de alegria, é um homem pacificador, é um homem longânimo, benigno, é um homem cheio de bondade, é um homem cheio de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. Que você também seja um homem cheio de sabedoria, de conhecimento, com iadá ou com gnose, cheio de prognósticos corretos, mas que você seja um homem que tenha, sobretudo, discernimento das coisas espirituais. Graça e paz, Deus te abençoe. Servidor, se você quiser servir, nós estamos construindo uma escola da IBNA e se você quiser abençoar esse ministério, fica aí o nosso código, tá bom? QR Code, servir para ser servido. Deus abençoe você. Essa é uma honra poder contar contigo na visão e nos sonhos do nosso grande projeto de servirmos ao Senhor com educação. Um abraço, Deus te abençoe.